A Máscara do Demo é o mais recente livro do investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e especialista em património cultural e material, Alexandre Parafita. A obra vai ser lançada amanhã na Casa Regional dos Transmontanos e Alto-Dourienses do Porto. Muito boa tarde, Alexandre Parafita, bem-vindo. Este livro levanta o véu sobre a misteriosa morte do bispo português Frei João da Cruz, da Ordem dos Carmelitas Descalços, que, ao que parece, governou com mãos de ferro as dioceses do Rio de Janeiro e de Miranda do Douro em meados do século XVIII. Quer revelar-nos um pouco desta história? Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa atenção. De facto, este bispo era um bispo terrível, porque no Brasil ele foi bispo do Rio de Janeiro e, apesar de ter construído cidades que nasciam das paróquias, ter construído museus, mosteiros e outros santuários, igrejas, deixou uma obra que hoje é um ex-libris do turismo religioso e cultural brasileiro, mas também afrontava os poderes, afrontava clérigos corruptos, os caciques. Daí o adjetivo terrível. Terrível, exatamente. Portanto, mas o povo acolhia-o como santo. Há, de facto, informações de que o povo, para o povo, ele era um santo. E ele veio para Trás-os-Montes, para Miranda do Douro, depois de se ter incompatibilizado com os poderes no Brasil, e veio para a sua região, porque ele viveu a sua infância em Trás-os-Montes. O pai dele era sargento-mor na região, e foi para Miranda do Douro. E só que em Miranda do Douro continuou esta obra de grande prepotência. Era um bispo temerário contra os cônegos. Por exemplo, as freiras do Mosteiro de Santa Clara de Bragança romperam a clausura porque não conseguiam suportar os rigores que ele impunha. Portanto, era um homem que afrontava os interesses. Exatamente, mas ao mesmo tempo o povo tinha-o como santo. Quando ele morreu, o povo rezava como se ele fosse um santo. E é exatamente a sua morte que está aqui envolta numa lenda que no fundo deu origem a este seu livro, não é? Exatamente. Há suspeitas de que ele foi enterrado vivo na Catedral de Miranda. Exatamente, portanto eu tive a oportunidade de contactar com uma lenda há uns 3 anos atrás, que falava da alma de um bispo enterrado vivo. E como eu sei que as lendas, apesar de conterem uma componente imaginativa do povo muito forte, há também sempre um aspecto... Um fundo de verdade. Fundo de verdade, uma componente histórica real. E foi essa componente real e histórica que me interessou. E então, ele foi enterrado vivo ou não? Sim, tive informações da existência de um opúsculo, de um manuscrito, que o Abade Bassal conheceu, e que esse manuscrito fazia referência ao sineiro da Catedral, que era a pessoa que convivia de perto com ele, que, suspeitando da morte, do enterro apressado do bispo, abriu a sepultura e encontrou o corpo de bruços no caixão. E, portanto, isto está no manuscrito, mas depois, quando é publicado o opúsculo de considerações históricas, portanto, quando é impresso, esta parte que estava no manuscrito não aparece. Por isso é que eu digo que... Portanto, no fundo, são suspeitas que a hierarquia da Igreja sempre tentou silenciar. Sim, pelo menos censurou o documento original. Compreende-se as razões por que o fez, mas também não ficou indiferente. A minha leitura que eu faço de tudo isto é que a Igreja também não ficou indiferente. Então, tanto não ficou indiferente que 3 ou 4 anos depois mudou a diocese de Miranda para Bragança. Portanto, esta estranha morte deste bispo vem ajudar a compreender um pouco a extinção da diocese de Miranda. Pois, esta é a leitura que eu faço, apesar de terem sido sempre apresentadas outras explicações que tinham a ver com as guerras com Espanha e o facto de Espanha ter destruído o castelo de Miranda do Douro, que ainda hoje está destruído, está em ruínas, mas já há muitos castelos que se destruíram por aí. Portanto, acha que poderá haver aqui uma outra explicação? Pois, portanto, a leitura que eu faço é que, de facto, a Igreja, porque não conseguiu conviver com a notícia das circunstâncias muito estranhas desta morte e porque o bispo afrontava claramente interesses instalados em Miranda do Douro, a Igreja, claro, caladamente e de uma forma bastante discreta, resolveu o problema mudando a diocese. Mudando definitivamente, de Miranda do Douro para Bragança. Para Bragança, a sede da diocese. Repare
repara, Bragança nem sequer tinha catedral e Miranda de Douro tinha. Como é que é uma história muito curiosa, de facto. É uma história. E é curioso que depois este Cónego Pires, que no seu manuscrito faz referência a este sineiro que encontrou o corpo de Bruços no caixão, esse mesmo bispo, esse mesmo cônego, quando fala na mudança da diocese pelo bispo seguinte, que se chama que se chama Dom Aleixo Miranda Henriques, diz claramente nas suas memórias que ele o fez porque os bispos não conseguiam suportar, os antecessores não conseguiam suportar aquele ambiente a Miranda de Douro. Portanto, no fundo, foi uma forma de retaliação. Portanto, há aqui uma lenda realmente muito forte, muito viva, que o Alexandre não poderia deixar de pôr em livro. Um livro que vai ser lançado amanhã no Porto e que se chama A Máscara do Demo. Exato. É assim que classifica este bispo, e mesmo para fecharmos, Alexandre Parafita. Pois, portanto, em relação eu depois de ter conhecimento, de reunir todas estas informações de natureza histórica, achei que deveria ficcionar. E, portanto, o livro é uma ficção, mas que tem uma componente histórica. No final do livro... E o Demo é quem? O Demo, no fundo, é uma figura simbólica, mas que aparece no livro porque o Cineiro, que é uma personagem marcante da história, vivia permanentemente angustiado com a figura do Demo e estava, nos seus desabafos, permanentemente a atribuir ao Demo todas aquelas intranquilidades, todos aqueles desassossegos, não é? E, portanto, eu, a partir daí, achei que este título... Construiu uma história. Exatamente. A partir de uma lenda. É preciso ver que há de facto, é uma ficção histórica, que tem bases reais que eu depois explico numa parte, numa adenda final, mas depois toda a história é de facto uma criação minha, os personagens, e inventei a figura. Mas, no fundo, escreve esta história nas frinchas, ou esta lenda nas frinchas da história, não é? Exatamente, porque todas as lendas existem porque a história está mal contada. O povo criou a lenda porque os elementos históricos não são suficientes para dar coerência às narrações. Portanto, todas as lendas nascem assim. Alexandra Parafita, muito obrigada. Alexandre Parafita, muito obrigada por ter vindo à Antena 1 apresentar-nos em primeira mão esta Máscara do Demo. A obra vai ser lançada amanhã na Casa Regional dos Transmontanos e Alto Durienses do Porto. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, obrigado.